Vamos falar de um órgão que foi criado por Jorge Messias, que é advogado-geral da União, indicado pelo presidente Lula ao STF. Estamos falando da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, conhecida pela sigla PNDD. O grupo é formado por 10 advogados e 2 servidores da AGU, que é a Advocacia Geral da União. E a atuação tem como foco evitar que fake news influenciem ações do governo e prejudiquem o debate democrático. Mas a PNDD é alvo de polêmica. Enquanto há quem veja a iniciativa como uma defesa da democracia, críticos afirmam que o órgão pode ser usado como um instrumento de censura, com risco à liberdade de expressão e ao direito de crítica. Sobre esse tema, a gente fala agora com Pedro Fassoni Arruda, que é cientista político e professor da PUC de São Paulo, a quem agradeço muito a participação. Professor Pedro, bem-vindo, boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de entender um pouco mais sobre essa PNDD, eu queria entender qual seria a diferença, professor Pedro, porque quando, há alguns anos, uns 2, 3 anos atrás, o Congresso começou a discutir um projeto de lei das fake news, a regulamentação das redes sociais, a gente sabe que pela falta de consenso esses debates não prosperaram. Um dos pontos em que havia mais falta de consenso era a criação de uma autoridade nacional para fazer a gestão desses conteúdos nas redes sociais, nas plataformas digitais. E aí muito se falava, a oposição falava sobre ser um órgão, quem controlaria esse órgão, porque isso seria algo muito importante, se fosse alguém do governo, isso seria uma forma de censura, enfim. E aí agora falando da PNDD, eu não consigo entender qual seria a diferença entre aquilo que se discutia no passado, que seria essa agência nacional para tratar do tema, e essa procuradoria que está funcionando hoje dentro do governo. Bom, em primeiro lugar, eu preciso entender o contexto em que tudo isso surge, né? Ou seja, há de fato fortes ameaças à democracia, não apenas no Brasil, mas em muitos outros países do mundo, né? A gente sabe que o discurso de extrema-direita, o ultranacionalismo, a xenofobia, vem crescendo em diversos países. O Brasil não é uma exceção a essa regra, né? Além do Brasil, os próprios Estados Unidos, né, com o Trump e grupos que o apoiam, que são disseminadores de fake news, negacionistas. A gente também tem que levar em consideração que, assim como teve o 8 de janeiro aqui no Brasil, 2 anos antes, o 6 de janeiro também nos Estados Unidos, para tentativa de invasão do Capitólio e também iniciativas tentando impedir a posse dos proclamados eleitos, enfim. Então, diante do grande volume das demandas que surgem, que vem de todas as frentes, né, ou seja, vem dos oligopólios midiáticos, principalmente das big techs, né, das empresas de tecnologia, da própria sociedade. Então, como tem um volume muito grande, é necessário também garantir algum mecanismo de proteção daquelas fake news que dizem respeito às autoridades. Muitas dessas fake news, inclusive, desses instrumentos de defesa dizem respeito não apenas à defesa das autoridades, mas à defesa da própria sociedade brasileira. Então, por exemplo, né, quando a gente fala dessa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, tem casos envolvendo, por exemplo, vacinas. Né? Então, grupos que negam, por exemplo, a validade de vacinas, que divulgam inverdades a respeito, tem chips implantados, coisas sem qualquer fundamento científico que podem comprometer toda a população por conta do risco de contágio. Né? Então, tem várias hipóteses previstas. Né? Evidentemente, né, que como quando a gente fala assim de democracia, de grupos autoritários que flertam, né, são filofascistas em muitas situações, alguns grupos se sentem contrariados justamente porque não tem mais tanta liberdade para poder continuar divulgando essas inverdades, né? O que se discute, né, na verdade, é o custo que isso representa para o erário público. Né? A gente sabe que tem, né, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, né, se existe realmente a necessidade de um órgão específico, né, que, de acordo com alguns dados que foram divulgados, representa um custo anual de 400 milhões de reais. Né? Então, seria contraproducente ou não, em termos econômicos, manter essa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia.
Levando-se em consideração, professor Pedro, talvez o prejuízo até econômico da disseminação de uma fake news, de uma desinformação, talvez o custo para tentar contornar o problema para a saúde pública, por exemplo, o senhor mencionou a questão de fake news ligadas à vacinação, talvez seria mais caro ainda para o governo contornar os prejuízos da disseminação das fake news do que o custo para manter um órgão como esse. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Faz sentido, sim. E não poderia citar diversos outros exemplos. A própria queda da democracia no Brasil poderia representar um custo muito maior, né? Então, a gente vê, por exemplo, fake news a respeito de supostas fraudes nas eleições, de que as urnas eletrônicas não seriam confiáveis, que seria possível violar o código-fonte, né? Então, tudo isso causa grande preocupação na sociedade. É importante, né, que todas essas iniciativas tentando deslegitimar o processo democrático no Brasil, a própria credibilidade das urnas eletrônicas tem um impacto muito forte, né? Então isso acaba estimulando ações como, por exemplo, o 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil. E basta ver, né? Eu estou aqui em Brasília, muito próximo do Congresso Nacional, o estrago, a destruição completa que foi aquilo ali, né? Então, o custo de reconstrução também acabou sendo muito grande. Sim, o próprio prejuízo para a democracia, que muitas vezes não pode ser calculado em valores financeiros, professor. Eu queria entender um pouco mais sobre o funcionamento dessa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Por exemplo, uma publicação, ela é vista e aí ela é considerada um conteúdo desinformativo. Quais são os procedimentos desse órgão? O órgão recebe essas denúncias e encaminha às autoridades competentes, né? Não tem o poder de punição, né? Não são procuradores, aliás, advogados gerais da União, né? Que também, enfim, continuam recebendo a sua remuneração, são servidores públicos, né? São 10 advogados, 2 servidores da AGU que trabalham nessa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, né? Então eles recebem essas denúncias, muitas dessas denúncias envolvendo autoridades, né? Tem algumas denúncias envolvendo figuras importantes da República, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, né? A ministra do Planejamento, o vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Então, isso daí pode também comprometer a própria segurança nacional. Então, essas denúncias são apuradas, né? E depois remetidas às instâncias competentes, né?